Ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Oh, ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Te ama. Bom dia, guerreiros, bom dia, guerreiras, bom dia, amigo, bom dia, amigas. Se você notar, a gente começamos o vídeo hoje um pouco diferente, cantando um pedacinho de uma canção. Se vocês olharem a descrição do canal, do nosso canal, você pode observar que aí tem escrito cantor, compositor e criador de histórias. Essas histórias que eu conto para vocês, elas são baseadas em fatos reais, né? E as músicas também que eu componho, a maioria são baseadas em fatos reais. Essa mesma que eu comecei a cantar para vocês aqui, é uma canção baseada em fatos reais, que aconteceu ali na capital de Belo Horizonte, na época em que eu estava na presença de Deus, na igreja, né? E a gente fomos evangelizar. E quando a gente passamos ali na rua com aquela equipe, cantando um outro tipo de louvor, tinha um homem dentro da casa dele com uma arma e ele ia tirar a vida, tirar a própria vida dele. E quando ele ouviu a gente passar na rua cantando um louvor, ele correu no portão, né? E caiu de joelho e começou a chorar ali. E ele pediu uma oração, tremendo, né? E pediu uma oração e a gente entramos para dentro, falamos de Deus para ele na época, ele aceitou Jesus como salvador da vida dele, né? E assim foi para a igreja, foi curada a depressão. Ah, depressão não tem cura. Tem cura sim, senhor. Se você tiver fé, ela tem cura sim. Fé, firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Não existe nada impossível para Deus. E assim ele foi para a igreja, recebeu essa bênção, e ali, baseado na história desse jovem, eu compus essa música, né, baseado na história de vida dele, né? E eu vou cantar um pouquinho só para você, para o vídeo não ficar muito longo, e você medite na letra aí, tá bom? Vamos lá? Tá eu e meu companheiro aqui, vamos lá. Ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Oh, ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Te ama. Faça isso não, oh não. Eu sei que está difícil, mas não é impossível. Jesus me trouxe aqui para lhe dizer: te deu a vida, não deixa o mal matar você. Ei, amigo, Jesus te ama.
manda a cabeça. Jesus me trouxe aqui. Peça a Ele o que você quiser. Esta prova vai passar e você vai ser aprovado. Mas se você se suicidar, você já está condenado. Ei, amigo, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Oh, ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Te ama. Amigo, tire esta arma da cabeça. Jesus está aqui. Peça a Ele o que você quiser. Esta prova vai passar e você vai ser aprovado. Eu sei que vai. Mas se você se suicidar, você já está condenado. Ei, amigo, Jesus te ama. Sabedoria faz nessa hora o que só você pode fazer. Sabedoria faz nessa hora, faz ele se arrepender. Ei, amigo, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Oh, ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Te ama. Foi completa, o homem se arrependeu. Jesus transformou sua vida e hoje ele serve a Deus. Ei, Jesus te ama. Ei, amigo, Jesus te ama. Oh, ei, Jesus te ama.
Obrigado, meu amigo. E assim, Jesus mudou a vida dele, ele aceitou Jesus, saiu daquele problema, saiu daquela depressão, e eu fiz essa canção baseada na história da vida real desse homem, que hoje ele é o meu amigo, o senhor Edson, ali no bairro Céu Azul B, em Belo Horizonte. Como é muita coisa para falar, se a gente for colocar em detalhes, a gente vamos ficar o tempo todo aqui falando com você. Entre outras músicas também, tem mais uma, vamos abordar 2 ou 3 para o vídeo não ficar muito longo, que eu também fiz baseado na natureza. Eu passei em frente a uma estrada, uma época, e estava pegando fogo, né, naquela reserva. E eu vi ali correndo ali aqueles pássaros, eu vi animais tentando se salvar, né? E ali na beira da estrada mesmo, eu parei o meu carro, né? E peguei ali uma caneta e um papel, eu estava sem o guerreiro aqui, sem o violão, e eu compus este louvor também, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Só um minutinho. Vamos lá? As águas das nascentes vêm formando o rio, fazendo mais lindo a natureza, faz correr as correntezas, formando muitas cachoeiras, e a água lentamente se derrama sobre o mar. Chuva cai do céu e molha a terra, faz crescer as plantações, dando vida a esta nação. E pros homens vem e traz o pão, e acaba com a sede de quem não consegue mais viver. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos florescer, cuidar das flores, não deixa morrer, deixar o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonito, amigo, irmãos, a natureza. Então a água cai sobre o jardim, faz as flores florescer, faz os campos enverdecer, e os passarinhos cantam. Beija-flor, beijam as flores, colorida, muito linda, que enfeita o jardim. Os santos cantam com muita alegria, dia e noite, noite e dia, adorando ao grande Deus, Criador, fundador deste planeta, desta linda natureza que o homem vive a destruir. Vamos dar as mãos, vamos ter união, vamos preservar a linda natureza. Vamos deixar os campos enverdecer, cuidar das flores, não deixa morrer, deixa o amor prevalecer. Deus criou, formou e nos entregou. Vamos conservar bonito, amigo, irmãos, a natureza.
E assim foi criado mais uma linda e bela canção com o título Natureza. E eu não cheguei a gravar essa música ainda, mas eu fiz essa música. Pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho mais de 2.000 músicas. Não tem só música evangélica, não. Eu tenho música também que eu fiz para uma dupla ali na cidade de Linhares, o Washington e Mazinho. Eles pediram para fazer uma canção e eu fiz para eles. Deixa eu ver se eu lembro um pedaço. Ai, ai, meu Deus, veja que situação. Agora eu sei que a pressa é inimiga da perfeição. Ai, ai, meu Deus, veja que situação. Matei minha Maria, fiquei preso na solidão. Peguei meu carro, fui pro trabalho contente, estava alegre e sorridente, tive uma noite de amor. Maria me disse muitas palavras bonitas, melhor do que dos artistas. Meu coração se enganou. Se eu fosse uma nave te levava pro espaço, mas como eu não sou, te dou beijos e abraços. Parecia mesmo uma despedida que marcou a minha vida, aquela noite de amor. Ai, ai, meu Deus, veja que situação. Agora eu sei que a pressa é inimiga da perfeição. Ai, ai, meu Deus, veja que situação. Matei minha Maria, fiquei preso na solidão. É mais ou menos assim. Ela é baseada na vida de um homem que amava muito a sua companheira, né? E eles tiveram uma noite muito linda ali de amor, né? E ele foi pro trabalho, trabalhar, despediu dela, beijou ela, agradeceu ela pela noite e ele foi. E quando ele chegou no trabalho, ele trabalhou alegremente, ficou com vontade imensa de chegar em casa para poder ele ver a sua esposa novamente, quem sabe repetir a dose novamente. E naquela pressa que ele vinha de lá pra cá, a pressa é o inimigo da perfeição, é o título da música. Ele curvando aquela rua ali, ele acabou passando por cima da Maria. Ou seja, ele acabou, entre aspas, desculpa a expressão, matando ela atropelado. É por isso que ficou a música. Ai, ai, meu Deus, veja que situação. Agora eu sei que a pressa é inimiga da perfeição. Ai, ai, meu Deus, veja que situação. Matei minha Maria, fiquei preso na solidão. Então toda música, ela tem um objetivo, né? Então, a gente criamos diversas músicas, né? E tem uma música para poder encerrar essa parte, para o vídeo não ficar muito longo, que essa também foi baseada em fatos reais, que nós fizemos ali em São Paulo, na capital, né? Eu vou contar a história depois, né? Passava ali debaixo do viaduto do Chá. Você que conhece a capital de São Paulo sabe que tem um viaduto do Chá perto da Efigênia, né, perto da 25 de março, né, da Avenida São João, né, e ali ficava muitos moradores de rua debaixo daquela ponte, né? E quando a gente passava ali, eles começavam a zoar, eles começavam a fazer graça, eles começavam a pedir, né? E ali, nós passando, eu e o pastor Samuel, né, e a missionária Neuza, eles começavam a falar assim: aleluia, feijão no prato, farinha na cuia, aleluia, feijão no prato, farinha na cuia. E nós achamos aquilo ali um desaforo, e nós paramos ali para poder conversar com aquele morador de rua, e como nós partimos em direção a ele, levantou, estava coberto com jornal, coberto com papelão, um cheiro um pouco desagradável, e nós sentamos ali e perguntamos ele se ele sabia quem era Jesus. Ele deu uma gargalhada e falou assim: ah, rapaz, nós sabemos quem é Jesus, mas o povo, eles brigam para entregar folheto, panfleto ali pro pessoal da Bolsa de Valores, mas são poucos os evangélicos que vêm aqui debaixo da ponte para poder nos trazer um panfleto e falar desse Jesus. Aí eu falei: então você crê que Jesus pode mudar o quadro da sua vida? Ele falou: creio. Aí eu pedi o pastor Samuel, ele foi lá, comprou um caldo de cana, comprou um pastel para ele, enquanto ele estava comendo, que não adianta você falar de Deus para uma pessoa que tem fome, se você não alimentar ele. Ele começou a comer aquele pastel e aquele caldo de cana, começou a contar a vida dele, falou que ele caiu naquele mundo ali, né, e perdeu a família, perdeu tudo, né, e aí eu perguntei se você crê que Jesus pode mudar o quadro da sua vida. Ele falou que cria, e nós pegamos, fizemos o apelo, ele aceitou Jesus como salvador da vida dele também, né? E ali não tinha uma igreja mais próxima, a igreja mais próxima que tinha na época era a Igreja Universal do Reino de Deus, e nós levamos ele ali, entregamos ele na mão do pastor, e o pastor falou que pode deixar ele aqui que a gente vai cuidar dele. Eu confesso para você que
eu, aparentemente, para ser sincero, eu não acreditei. Eu achei que nós íamos virar as costas ali e ele ia pegar e tirar aquele morador de rua dali e voltar ele para a rua. Mas assim foi feito. Ele levou o morador de rua lá para dentro, ele mandou cortar o cabelo do morador de rua, né? Ele deu banho nele, comprou vestimenta para ele, pediu ele para poder ajudar ali na igreja, na limpeza, na organização da igreja, deu um cômodo para ele poder ficar ali naquela igreja, e ele estava em pé na porta da igreja, já ali de cabelo encortado, né? Já estava ali com calça jeans, uma blusa branca e uma gravata. E quando ele estava ali na porta daquela igreja, por incrível que pareça, Deus preparou o encontro. Quem ia entrando na igreja depois de não sei quantos anos? A família dele, aquela mesma que tinha abandonado ele. E aí estava atrás dele, estava à procura dele, não achava ele. Por quê? Porque passava ali na rua, via ele sujo, via ele barbudo, via ele cabeludo, via ele ali dormindo no meio dos jornais do papelão e não encontrava ele. Mas depois que ele foi regenerado ali por Deus e deu um tchan no corpo dele, a família dele foi fazer uma visita na Igreja Universal e lá encontrou ele. E aí a filha dele caiu de joelho e falou: papai, quanto tempo a gente está te procurando? É você, meu pai? E ele abraçou a filha dele ali, e ali abraçou a família, abraçou a esposa. Deus reconstituiu a família dele novamente, e hoje esse homem é um dos homens mais bem-sucedidos ali da cidade de São Paulo. Ele tem uma fábrica de plástico, de fazer cones, de fazer essas coisas aí de trânsito, né? E Deus abençoou a vida dele. E eu fiz também uma canção baseada na vida desse ex-morador de rua. Esse ex-morador de rua, ele chama-se Alfredo, né? E aí eu vou tentar cantar um pedacinho para vocês aqui também, tá bom? Um certo dia, em uma das minhas viagens, eu cheguei em uma cidade, vi um jovem a chorar. Me aproximei, perguntei o que aconteceu. Ele olhou nos olhos meus e começou a me explicar. Estou sozinho, não tenho amor, não tenho carinho. Minha casa é nas ruas, moro com a solidão. O desespero, fome e frio me acompanha. As calçadas são minha cama, o meu colchão papelão. Meu cobertor não tem nada de especial. Eu me cubro com jornal que o povo lê e joga no chão. Naquela hora eu comecei a chorar. Não tenho ouro, não tenho prata, mas vou lhe apresentar a um homem rico, um amigo verdadeiro. Ele é fiel e companheiro, ele pode te ajudar. Eu tenho fé que ele vai te pôr de pé, vai te dar casa pra morar, vai confortar seu coração. Nunca mais você vai dormir no chão, com jornais nem papelão, e nem ficar na solidão. Venha comigo. E o jovem se levantou, a Jesus Cristo ele aceitou, e hoje ele é um servo do Senhor. E ele disse para mim: agora, amiga, eu encontrei a verdadeira alegria. Tenho Deus na minha vida, Ele me deu uma família que me trata com amor. Me deu casa pra morar e agora eu não durmo no chão.
me deu cobertor do bom, adeus jornais e papelão. A solidão foi-se embora e eu sou feliz agora, pois encontrei a salvação. Muito obrigado, meu amigo, que Deus sempre esteja contigo. Nos encontraremos na mansão. Eita glória! E aí, nós se tornamos amigos. É tanto quando eu vou em São Paulo, eu fico hospedado na casa dele. Por quê? Porque passou-se o tempo também, ele continuou ali na porta daquela igreja e ele pediu a Deus em suas orações para que Deus, ele enviasse os homens que havia falado de Deus para ele, que mudou a vida dele. E depois de muito tempo eu viajei para o Rio, viajei para São Paulo de novo, viajei para Curitiba, e quando eu retornei para São Paulo de novo, nós resolvemos ir na Contos de Sarjedas comprar materiais evangélicos para revender. E passando ali, veio um homem correndo, e esse homem pegou aqui na minha camisa e começou: ei, ei, ei. Aí eu falei: rapaz, me solta, eu não conheci ele. E aí ele falou: rapaz, você não tá lembrado de mim? Você não tá lembrado de mim? Olha aqui pra mim. E aí quando nós olhamos para ele, eu lembrei dele. E aí eu comecei a chorar, nós se abraçamos, né? E ele falou: olha o que Jesus fez na minha vida. Jesus transformou minha vida, Jesus me deu minha família de volta. Hoje eu já me deu uma empresa. Eu tenho minha empresa, vamos lá em casa, vamos almoçar comigo lá em casa. E assim foi feito. E hoje nós se tornamos amigos. E este homem é um grande empresário ali na cidade de São Paulo. Então, a gente está contando um pouco rápido, porque senão o vídeo fica muito longo. É muita música, é muita canção e é muita história. Mas eu vou contar aqui a última canção de hoje. A última canção de hoje, e eu quero que você preste bastante atenção nessa canção. Antes de eu cantar essa canção também é baseado em fatos reais. Gratidão. Gratidão. Por que gratidão? Gratidão significa você reconhecer algo que uma pessoa fez por você. Isso é uma gratidão, né? Você está passando por uma situação difícil, você está passando por um momento difícil, né? E aí você acaba, muitas das vezes, sendo ajudado pelaquela pessoa, né? E quando você é ajudado pelaquela pessoa ali, você tem uma gratidão pelaquela pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que assim também foi minha vida. Eu confesso para você que eu estava na cidade de Linhares, eu morava ali, e eu coloquei uma lojinha. E estava muito difícil para a gente tocar aquela lojinha ali, né? Passando por altas e baixas, muitas vezes o aluguel atrasava, né? A prateleira ficava um pote aqui, outro pote ali, um potezinho aqui, outro potezinho ali, né? E nesse período de tempo, acabou vindo a política. E na política entrou-se ali o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele entrou ali na presidência da República, né? E para honra e glória do nome do Senhor, o poder de compra da população brasileira, pelo menos lá em Linhares, começou a aumentar um pouco, porque o movimento na minha loja começou a aumentar. As prateleiras começou a encher, né? Chegava no final do dia, o saldo estava um pouco maiorzinho no caixa, né? Eu abri a segunda loja, abri a terceira loja, abri a quarta loja na época do presidente Jair Bolsonaro, né? E ali abri a quinta loja, e para honra e glória do nome do Senhor, lojinhas pequenas, não era loja muito grande. Eu cheguei a abrir 12 lojinhas ali na cidade de Linhares, na época em que o presidente Jair Messias Bolsonaro estava sob a administração do Brasil, né? E eu fiquei muito grato. Ali eu comprei meu carro, comprei meu segundo carro, tinha 2 carros na garagem, comprei meu terreno ali em Conceição da Barra, né? E foi uma época muito boa, uma época muito de fartura, apesar que depois veio ali a pandemia, como vocês sabem, né? E Deus me abençoou muito ali quando o presidente Jair Messias Bolsonaro estava sob a administração do Brasil, abaixo de Deus, né? E eu fiquei muito lisonjeado, eu fiquei muito grato a Deus pela vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E então, vendo aí as reportagens, vendo tudo que está acontecendo na vida do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro,
a gratidão, ela continua, a gratidão, ela permanece. Então, não poderia deixar, com todas as minhas falhas, de orar por ele e de defender a ele, porque no momento que eu estava passando por uma situação difícil, no momento que a minha lojinha não estava vendendo, no momento que eu estava numa situação bem deplorável, quem me ajudou abaixo de Deus foi a administração do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Cada um de vocês tem uma ideia em que período, em que tempo foi abençoado, mas a minha, particularmente falando, foi na época do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. E ele estava sofrendo, está passando por uma situação muito difícil, vocês estão acompanhando na mídia, estão acompanhando na imprensa, né? E com toda a minha falha, a gente está orando por ele, como você viu ali em cima da pedra naquele vídeo ali que está aí no canal. Oramos pelo Jair Messias Bolsonaro, pelo seu filho, né? Você imaginar de um homem que foi um excelentíssimo presidente da República, né? E hoje está passando por isso aí, carregando aquela tornozeleira ali nas pernas. Gente, de boa, isso é uma humilhação. É uma humilhação muito grande. Um homem que só quis o bem para o nosso Brasil, um homem que lutou pelo nosso Brasil, um homem que sofreu pelo nosso Brasil, um homem que foi quase assassinado ali, sofreu pelo nosso Brasil. Desde o início, o inimigo já estava tentando tirar a vida do Bolsonaro, porque sabia que ele ia mudar abaixo de Deus a história da nossa nação, né? E tentou assassinar ele ali no começo, como tentou fazer com José também, como tentou fazer até mesmo com Jesus ali, ó, querendo matar ele ali naquela manjedoura. Foi isso aí, né? Foi julgado ali o José por muitos homens, Jesus foi julgado por muitos homens, e os homens que se dizia da lei, né, acabou condenando Jesus, acabou condenando José. Mas no fim, José e Jesus triunfou, e eu tenho fé em Deus que o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, ele também há de triunfar, porque quem anda com Deus anda com a verdade. E você pode observar que já foi investigado de todas as formas, de todos os jeitos, tenta criar, importunação de baleia, é aquilo outro, e não conseguiu achar, não conseguiu, gente. É verdade, por mais que você não goste do nosso presidente, por mais que você não goste do nosso presidente, mas você sabe que não achou prova suficiente para que viesse condenar o presidente Jair Messias Bolsonaro, mas mesmo assim, eles querem condenar, eles querem matar, eles querem tirar a vida, eles querem crucificar, assim como eles fizeram também no passado, né? Então, pela minha gratidão, que foi a época que Deus mais me abençoou, eu também fiz uma música para o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, né? E aí eu fiz uma música, estamos orando por ele, né? As mãos de Deus já está agindo, né? E você imagina, como eu falei ali atrás, que eu acabei esquecendo, um pai, né? Tá longe do seu filho hoje, né? Não poder conversar com seu filho, estar trancado dentro de uma casa, não poder conversar com seus amigos, não poder ir no supermercado, não poder fazer nada. Gente, se coloque no lugar, imagine, né? Hoje esse homem sai de cabeça erguida na rua. Você pode observar quando ele estava podendo sair, sai de cabeça erguida na rua. Onde ele chega, as pessoas querem tirar foto. Que coincidência é essa, né? Onde ele chega, faz uma multidão, pessoas chorando, crianças chorando, idosos chorando, pede abraço, pede um beijo, pede ali um aperto de mão. Então é muita coincidência, né? Esse homem, e infelizmente, desculpa você do outro lado aí, né? Por que o outro não pode sair, né? Não pode sair na rua, tem alguma coisa estranha aí, Então, Deus está movendo aí as suas mãos, né? E nós temos fé em Deus que algo vai acontecer e a verdade, ela será prevalecida, tá certo? Então, eu fiz essa música aí, baseado também no sofrimento do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá? Vamos tentar. É novinha essa aqui, ó. Luta sempre, vencer com Deus, desistir jamais. Jesus é o general, eu sou capitão, vocês soldado, irmãos. Vamos, patriota, vamos prosseguir. Deus nos enviou, não vamos desistir. A hora é sim chegada, juntos de mãos dadas, vamos prosseguir. Vamos, Bolsonaro,
Estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, patriotas, com o capitão nesta missão, mostrar as riquezas do nosso Brasil pelo mundo, irmão. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu, erguer a bandeira em nossas mãos. Sim, é questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu, erguer a bandeira em nossas mãos. É questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus está no comando, não vamos desistir. Força, capitão! E aí, por hoje, 2.000 e poucas músicas para fazer, vai ficar um pouco difícil, né? Então foi algumas músicas com umas histórias rápidas. E agora vocês vão ficar com a imagem, né? Quando eu fiz ali a música, eu fiz a música ali em casa, na minha casa, e tem as imagens quando eu fiz ela, né? E depois eu vou soltar ela tocada um pouco completa. Se a nota ficar um pouco agarrada, embolada, olha, tinha tempo que eu não tocava e os dedos acabam ficando um pouco endurecidos, né? E se ficar alguma falhazinha aí é porque eu fiz a música. Essa música aqui eu fiz ela em 33 minutos. 33 minutos eu compus essa música. E aí eu procurei jeito de colocar ritmo nela. E então, se a casa ficar um pouco aí difícil, vocês entendam. Depois ela vai ficar mais caprichada, vamos colocar o arranjo, quem sabe levar ali na gravadora, colocar contrabaixo, bateria, teclado e fazer um novo som com essa música. Então que Deus abençoe você que ficou até o fim. Foi um vídeo um pouco diferente, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Continua orando por mim, orando pela nossa família, né? Assinando o sininho das notificações para que você possa ficar aí atentos aos nossos próprios vídeos. Então fica com as imagens aí de quando eu fiz a música e da música tocada já completa. E assim vai ficar o encerramento desse vídeo. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço do canal Vamos Que Vamos Rocha para você e sua família. Boa tarde, guerreiros. Boa tarde, guerreiras. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigas. Aqui quem está falando é o Rocha. Eu estava aqui fazendo algumas músicas
e lembrei do que o nosso capitão Bolsonaro está enfrentando e pedi a Deus uma sabedoria para que eu pudesse fazer uma música que tocasse o coração do nosso capitão, se acaso a música chegasse nele. E eu resolvi fazer essa música. E com certeza absoluta, essa música, ela fala a letra sobre luta, sobre persistência, sobre alguém que destruiu o nosso Brasil, né? E que nós não devemos deixar o nosso capitão só, né? E a letra da canção, ela diz assim, ó, ela está aqui, ó, eu compus ela agora, né? Está aqui essa letra dessa canção, né? Está aqui para vocês. E ela diz assim, ó: lutar sempre, vencer com Deus, desistir jamais. Jesus é o general, eu sou o capitão e vocês soldado, irmãos. Vamos, patriotas, vamos prosseguir. Deus nos enviou, não vamos desistir. A hora é sim chegada e juntos de mãos dadas vamos prosseguir. Essa é a primeira estrofe da música que eu criei aqui. O coro, a metade da música, diz assim: vamos, Bolsonaro, vamos, Bolsonaro. Estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa. Estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa. Estamos juntos, irmão. E aí você volta lá em cima de novo e diz: vamos, Bolsonaro. Estamos aqui. Deus está no comando. Não vamos desistir. A segunda parte da música, preste bastante atenção que ela é muito importante. Vamos, patriota, com o capitão nessa missão. Mostra as riquezas do nosso Brasil pelo mundo, irmãos. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu. Erguer a bandeira em nossas mãos. É questão sim de honra seguir o chamado do nosso capitão. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu. Erguemos a bandeira em nossas mãos. É sim questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. E aí você volta de novo no coro da música. Vamos, Bolsonaro. Estamos aqui. Deus está no comando. Não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro. Estamos aqui. Deus está no comando. Não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação. Toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa. Estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa. Estamos juntos, irmão. E aí nós fizemos essa música, né? Foi uma música um pouco difícil de ser feita. Tem até alguns rascunhos. Está aqui alguns rascunhos da música, né? E eu espero que vocês gostem. E repasse essa música aí até ela chegar com fé em Deus no nosso capitão Bolsonaro. Estamos juntos. Aqui é do canal Vamos que Vamos Rocha. Segue nós lá no YouTube, segue nós no TikTok, que tem vídeo todos os dias, histórias reais criadas muitas das vezes por mim ou algo que eu fiquei sabendo e eu faço a história em cima desse acontecimento. Lá no canal Vamos que Vamos Rocha no YouTube. Vamos que Vamos Rocha no YouTube. Várias histórias que eu crio e história também que eu vejo alguém falando e eu conto aquela história. Eu coloco algumas coisas nessa história e conto essa história, né? E eu peguei meu violão, ele tá aqui, meu companheiro, eu nem te mostrei ele aqui, tá aqui, ó, meu companheiro, e eu peguei o meu companheiro e compus aí, né, essa música aí do capitão Bolsonaro. Ela é mais ou menos assim, ó, só um pouquinho. Luta sempre, vencer com Deus, desistir jamais.
Jesus é o general, eu sou capitão, vocês soldado irmão. Vamos patriotas, vamos prosseguir. Deus nos enviou, não vamos desistir. A hora é sim chegada, juntos de mãos dadas, vamos prosseguir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação. A vitória é certa, com fé em Deus, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Segunda parte. Vamos, patriotas, com o capitão nesta missão. Mostra as riquezas do nosso Brasil pelo mundo, irmãos. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu, erguer a bandeira em nossas mãos. É questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu, erguer a bandeira em nossas mãos. É sim questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus, a vitória é certa, estamos juntos, irmão. A vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. E assim nós fizemos essa canção pro nosso presidente. A música, todos vocês que compõem, todos vocês fazem, sabem que ela nasce assim, igual uma criança. Ela nasce pequenininha, né? Você coloca um arranjo, falha uma nota, e você vai colocando, vai achando as composições certinhas, e daqui a pouco ela vai se encaixando. É assim que funciona a música. Como eu fiz ela agora, tem aproximadamente cerca de 30 minutos, então deu um pouco de dificuldade para colocar as notas. Mas eu já cantei ela um pouquinho aí gravada, que eu vou colocar para vocês. Segue nós aí no YouTube, canal Vamos Que Vamos Rocha, e no TikTok também. Assina o sininho das notificações e fica preparado para mais vídeos, certo? Todo dia tem vídeo de histórias da vida real. Que Deus abençoe, muito obrigado e fica aí com a música. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando,
não vamos desistir. Força, capitão. Força, capitão. Lutar sempre, vencer com Deus, desistir jamais. Jesus é o general, eu sou capitão, vocês soldado irmão. Vamos patriotas, vamos prosseguir, Deus nos enviou, não vamos desistir. A hora é sim chegada, juntos de mãos dadas, vamos prosseguir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, patriotas, com o capitão nesta missão, mostrar as riquezas do nosso Brasil pelo mundo, irmãos. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu, erguer a bandeira em nossas mãos. É sim questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. Reconstruir o Brasil que o Lula destruiu, erguer a bandeira em nossas mãos. É sim questão de honra seguir o chamado do nosso capitão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação, a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação, e com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui, Deus está no comando, não vamos desistir. Deus
Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Deus te levantou para presidir toda esta nação. E com fé em Deus a vitória é certa, estamos juntos, irmão. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Vamos, Bolsonaro, estamos aqui. Deus está no comando, não vamos desistir. Força, capitão Bolsonaro!